Glória a Deus, podemos assentar, louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto bíblico que nos ensina, todo homem, aqui é generalizando homem e mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. A Bíblia ela é fantástica. A Bíblia nos traz muitos ensinamentos. Às vezes é uma situação que você vivenciou durante esse dia, algo que você ouviu, algum telefonema que você recebeu. Entenda, irmãos, que o diabo, ele está sempre procurando ocasião, oportunidade para roubar a nossa bênção, para poder, por exemplo, estamos começando agora um feriado de carnaval, né? Que nós que somos servos de Deus não vamos pular carnaval, mas vamos aproveitar para descansar, né? Para ficar com a família. E às vezes uma situação boba, às vezes que você ouve durante o dia, quero dizer uma coisa: não permita que isso roube a sua bênção. O seu final de semana, o seu feriado de carnaval está começando agora. Então por isso a Bíblia nos ensina: todo homem seja pronto para ouvir, ouça, tardio para falar, porque dependendo daquilo que você ouve, porque nós somos muito reativos. O ser humano é muito reativo. Dependendo do que você ouve, você logo já quer responder. Não, vou reagir logo, vou ser reativo, eu vou dar uma resposta à altura. Então às vezes alguma coisa que você ouve, é por isso que a Bíblia ensina: todo homem seja pronto para ouvir. Ouvir é muito bom. Aprendemos mais ouvindo do que falando. Sabia disso? Quando você está ouvindo, você está aprendendo. Agora quando você começa a falar, você para de aprender. Então, cuidado com as situações que acontecem. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. E quando falar, pense bem no que você vai falar. Palavras são sementes, que depois que são lançadas, vai nascer no coração de alguém, na vida de alguém. Então palavras são sementes. Cuidado com as palavras que você fala. Tem pessoas que eu falo, que nós falamos. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não tenho papa na língua. Eu falo mesmo, eu não aguento ficar calado. Não, irmão, precisamos aprender com Jesus a ser manso, humilde, aprender a ficar calado. O que falar, pensar antes de falar. Igual eu li certa vez: pense antes de falar, para você não se tornar escravo das suas palavras. Tem palavras que ferem, tem palavras que machucam. E todo homem também seja tardio para irar-se. Tardio para irar-se. Precisamos ser manso. É fácil? Não. Mas o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te capacitar a ser manso, a ser mansa. Porque tem pessoas que às vezes está começando agora o final de semana. Aí a pessoa já estoura num dia de hoje, já fala aquilo que não deveria falar. Aí, irmão, já estraga o sábado, o domingo, a segunda, aí fica... Então, irmãos, nem sei porque que Deus me trouxe a falar essa palavra aqui. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Mas eu falo mesmo. Então você te ensinar um negócio aí: pega um copo com água. Quando você quiser falar, você dá uma golada na água. Não engole não, porque com a boca cheia de água não tem como falar. Não tem como falar. É melhor fazer isso do que às vezes ferir o seu esposo, ferir a esposa, ferir o filho, ferir a filha. Talvez o filho já está melhorando naquela situação, mas às vezes você só vê o de errado que acontece, passa a ver as coisas boas que estão acontecendo. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquemos em pé para fazermos a leitura do texto bíblico. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 8, vamos ler o verso 32 e depois o verso 36.
Evangelho de São João, capítulo 8, vamos ler primeiro o verso 32 e depois o verso 36. Diz assim a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, verso 36. Se, pois, o Filho, aleluias, que é Jesus Cristo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, esta não é a palavra do homem. O Senhor tem compromisso com esta palavra. Por isso eu lhe peço, meu Deus, fale conosco nesta noite, que a tua palavra ela possa agir em nosso meio, que a tua palavra possa produzir o efeito no qual ela foi enviada. Meu Deus, em nome de Jesus, fale conosco, abençoe as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, assim nós te pedimos e lhe agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Podei-vos assentar. Antes de orarmos, vamos meditar na palavra do Senhor. O tema da mensagem é Jesus, o Libertador. Jesus, o Libertador. Existem cativeiros. O cativeiro é onde a pessoa ela está presa, ela não tem como sair, ela está cativa em algum lugar, ela está cativa em alguma situação, ela pode estar cativa ao vício do alcoolismo. A pessoa pode estar cativa no vício das drogas. A pessoa pode estar cativa numa vida imoral, em uma vida errada. Então, o cativeiro é onde a pessoa está presa e não consegue sair. Por mais que ele tente se livrar daquela situação, ele não consegue. Por mais que ela tente se livrar de uma situação, ela não consegue. Tinha um irmão meu, já há muitos anos falecido. Ele tinha vício do álcool, drogas, tudo que era droga ele usava, ele queria ficar, curtir a vida da forma que ele imaginava que era curtir a vida, como hoje também tem muitos jovens, homens, mulheres, que pensam que curtir a vida é drogar-se, alcoolizar-se. Então esse irmão meu, nos momentos de lucidez, ele dizia para a minha saudosa mãe assim: eu não quero fazer isso, eu não quero essa vida, eu quero sair dessa vida. Só que ele estava cativo, pelas suas próprias forças, ele não conseguia sair daquela situação, porque o cativeiro prende a pessoa. Mas, quero dizer uma coisa, pode ser que alguém da sua família ou alguém próximo a você esteja cativo em alguma situação que você está olhando e está vendo aquela pessoa definhar, você está vendo aquela pessoa sofrer, você está vendo aquela pessoa a cada dia que passa indo por um caminho errado. Eu quero dizer uma coisa, que não existe cativeiro que impeça Jesus Cristo de trazer libertação, porque Jesus Cristo, ele veio para libertar, Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo, Jesus Cristo, ele veio para pôr em liberdade os cativos, seja cativo do alcoolismo, seja cativo das drogas, seja cativo de uma vida de pornografia, seja cativo de uma vida de jogatina. Não importa, não existe cativeiro que impeça Jesus Cristo de trazer libertação, porque Jesus Cristo é aquele que veio para libertar. Jesus veio para libertar.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para pôr em liberdade aqueles que estavam cativos. A Bíblia diz que um povo que andava em trevas, que um povo que andava na escuridão, a luz brilhou para aquele povo, e esta luz chama-se Jesus Cristo. Então eu quero dizer uma coisa, não desista de alguma situação difícil que você está vivendo, não desista de alguma situação que ao seu ver parece impossível, porque Jesus Cristo, Ele ainda continua libertando, Jesus Cristo continua o mesmo. Então não existe cativeiro que impeça Jesus de trazer a libertação, de trazer a liberdade para aquela pessoa. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma algo. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nesse texto, Jesus nos afirma ser a verdade, ou seja, Jesus é a verdade que liberta, porque o primeiro texto que nós lemos diz que Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma ser Ele a verdade. Então Jesus é a verdade de Deus que traz libertação. Jesus é a verdade de Deus que vai trazer libertação, liberdade para os cativos, liberdade para os oprimidos. É Jesus Cristo. Quando você permite, quando nós permitimos que essa verdade, que se chama Jesus Cristo, seja Senhor da nossa vida, então preste atenção. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Jesus afirma Ele mesmo ser a verdade, Ele é a verdade de Deus. Então quando nós permitimos que a verdade que é Jesus Cristo seja Senhor da nossa vida, algumas coisas acontecem. Aleluias! Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, algumas coisas acontecem. Aleluias! Tem muitas pessoas aqui que já foi, eu por exemplo, já fui viciado no alcoolismo. Teve um período da minha vida, não cheguei a viciar, que eu me envolvi com drogas, mas quando abrimos o nosso coração e permitimos Jesus, que é a verdade de Deus, ser o Senhor da nossa vida, aí começa a acontecer algumas coisas. Aí nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus Cristo, Ele nos fez livre. Jesus Cristo te fez, se você abrir o seu coração para Jesus entrar, logo começa o processo da libertação. Irmãos, automaticamente, isso aqui é automático. Conheço uma pessoa que era viciada, mas viciada mesmo, no alcoolismo, nas drogas, mas pensa uma pessoa viciada, que não vivia sem isso. Aí essa pessoa entregou a vida para Jesus. Automaticamente, irmãos, as cadeias começaram a se abrir, as correntes que prendiam começaram a soltar, e aquela pessoa automaticamente, no mesmo instante que a verdade que é Jesus entrou na vida dele, ele começou a ser liberto. Ele começou a ser liberto. Aleluias! Então, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, algumas coisas acontecem. A primeira, 1 João capítulo 1, versículo 9,
1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: se confessarmos, porque parte do ponto da situação, da questão de confessar. Porque tem pessoas que não confessam. Tem pessoas que eu não peco, não. Eu não sou, não, isso não é errado, não. Então, o primeiro ponto é a própria pessoa reconhecer. O primeiro ponto é você, sou eu, somos nós, reconhecer. Então, se confessarmos, e só confessa quem reconhece. Quem não reconhece, não confessa. Fica enrolando, encobrindo. Então, se confessarmos os nossos pecados, que todos nós temos, todos nós cometemos, mas se confessarmos, se reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, aí a Bíblia diz que Ele é fiel e justo, aleluia, para nos perdoar os pecados e nos purificar, não é de algumas não, de toda injustiça. Então quando Jesus entrou na minha vida, quando Jesus entrou na sua vida, e vocês que nos ouvem, se Ele não entrou na sua vida ainda, mas se Ele entrar, a primeira coisa que acontece, nós somos livres dos nossos pecados. Nós somos livres dos nossos pecados. O pecado continua nos rodeando, o pecado continua existindo, mas nós não somos mais escravos, do pecado, porque Jesus Cristo, Ele nos livra dos nossos pecados. Porque quando eu confesso, quando eu reconheço, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo, Ele pode. Irmão, Ele pode perdoar pecados. Não adianta alguém falar para você, faça isso, faça isso 50 vezes, faça isso 30 vezes, faça aquilo 60 vezes, vai repetindo, aí os seus pecados serão perdoados. Não, o único que tem poder para perdoar pecado chama-se Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem pagou um alto preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Então o único que perdoa pecado é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu procurei o meu líder espiritual, ele mandou eu rezar tanto, não sei o que, rezar tanto, mas não sei o que, rezar tanto, mas não sei o que. Não, irmãos, quem perdoa pecado é Jesus. Quem perdoa pecado é Jesus. Jesus Cristo é o único que tem o poder para perdoar pecados. Então quando Ele entra na minha vida, quando Jesus entra na minha vida, Ele me livra dos meus pecados. Quando você confessa os seus pecados a Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados e te purifica de toda injustiça. Agora, não adianta só confessar. Então preste atenção. A Bíblia, ela vai se completando. A Bíblia não tem como dizer que não é a palavra de Deus, porque ela vai se completando. A Bíblia é maravilhosa. Não adianta só confessar. Lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que fica guardando, que fica encobrindo, que faz igual a Acã é porque nós somos atraídos pelos olhos. Quando você vai fazer uma refeição, o que você primeiro se alimenta com os olhos. Se você vê um alimento que enche seus olhos, você vai nele e vai se alimentar dele. Mas se você passar e olhando assim e não vê nada que te agrada, você não tem nem apetite.
Então, nós somos atraídos pelos olhos. Aí Acã viu aquela capa babilônica, viu lá aqueles pertences ali, que ele não deveria tomar posse daqueles pertences, mas aí ele foi atraído pelos olhos. O que ele fez? Ele pegou, foi para dentro da sua barraca, para ninguém ver, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo tudo. Eu lá na minha casa, no meu quarto, debaixo da coberta, eu fiz um negócio que ninguém sabe. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo tudo. Aí Acã escondeu a sua capa, a capa e os pertences debaixo da sua barraca, debaixo onde ele dormia. Então, é o que está dizendo ali, ó, o que encobre as suas transgressões, o que esconde, nunca prosperará. Aí a parte B diz: mas o que as confessa, reconhece e confessa, mas não só confessa e deixa. Quem as confessa, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então não basta apenas confessar, é preciso abandonar, é preciso deixar de lado. Eu confessei, eu cometi um pecado hoje, confessei, aí chega amanhã, comete o mesmo pecado. Não, é preciso abandonar. Quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandonam encontra misericórdia. Então, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, que é o libertador, a primeira coisa, nós somos livres dos nossos pecados, mas eu preciso confessar e abandonar. Quem confessa e não abandona, confessa e esconde o seu pecado, nunca prosperará. Mas o meu pastor não está vendo, o meu líder espiritual não está vendo, a minha esposa não está vendo, os meus pais não estão vendo, mas Deus está vendo. Então é preciso confessar, reconhecer que errou e abandonar. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus, que é o libertador, entra na nossa vida, nós somos livres dos nossos pecados. Eles continuam existindo, mas Jesus estando conosco, nós temos a condição de superar, de vencer, de avançar, de prosseguir. Em segundo lugar, quando Jesus, que é o libertador, entra na nossa vida, essa prisão aqui é uma prisão invisível. Quando Jesus entra na nossa vida, Jesus nos liberta do medo. Jesus nos liberta do medo. Pessoas que têm medo de tudo, pessoas que têm medo de sair de casa, pessoas que têm medo de sair, de levantar da cama, pessoas que têm medo de enfrentar os problemas da vida, pessoas que têm medo de ir para a escola, pessoas que têm medo de ir para o serviço, pessoas que têm medo de conversar com pessoas, de interagir com pessoas. Então tem muitas pessoas vivendo com vários tipos de medo, aprisionados a vários tipos de medo da vida. Então quando Jesus, ele entra na nossa vida, nós somos livres do medo. Jesus quer nos libertar do medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar os problemas, medo de encarar situações. E às vezes tem situações que são situações terríveis, situações difíceis, situações que realmente nos põem medo, mas quando Jesus entra na nossa vida, ele nos liberta deste medo. O medo, até certo ponto, ele é bom. Até certo ponto ele é bom, por quê? Porque ele traz prudência, ele traz o bom senso. O medo até certo ponto é bom. Lá no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33, a palavra de Deus nos diz assim, Jesus nos dizendo: tenho-vos dito isto. Eu estou falando isso com vocês. Tenho-vos dito isto, Jesus disse.
para que em mim tenhais paz. Se você ler todo o capítulo 16, ele vem falando de várias coisas, várias situações de lutas, de problemas, de adversidades, coisas que as pessoas iriam enfrentar. Aí no verso 33 ele diz: tenho-vos dito isto, isso tudo que eu estou dizendo a vocês, não é para vocês terem medo, aleluias, não é para vocês terem medo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, mesmo no meio disso tudo que está acontecendo, para que em mim tenhais paz. Aí ele continua: no mundo aqui é o sistema, tereis aflições, que significa problemas, lutas, dificuldade, adversidade, enfermidade, crise conjugal, crise com filhos, crise financeira, aflições. Ele está dizendo, no mundo, Júnior, você vai ter aflições. Aí ele continua: mas tem de bom ânimo, Por que ele diz isso? Ele fala assim: porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? É mais ou menos isso daqui. Aleluias. É mais ou menos isso daqui. Quando ele diz assim, eu venci o mundo, aqui pensa Jesus passando primeiro. Ele foi passando, ele pisou a cabeça da serpente, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a perseguição, ele venceu o abandono, ele venceu as adversidades da vida, ele venceu a traição, ele venceu a perseguição. Então ele foi vencendo, aleluia. Jesus, imagina, ele foi na frente, vencendo em todas as áreas, ele foi vencendo todas as situações. Aí agora ele volta aqui e fala para mim e para você assim, eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter adversidade, vai ter traição, vai ter problema com filhos, vai ter problema no casamento, e vai acumulando problemas. Aí fala assim, mas tenha bom ânimo. Por que ele nos afirma e nos manda ter bom ânimo? Porque ele já foi e já venceu. Aí agora eu quero dizer uma coisa, ele preparou o caminho, aleluias. Ele preparou o caminho para você, ele preparou o caminho para mim, porque ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Júnior, tenha bom ânimo e siga os meus passos, porque eu já venci por você, aleluia. Assim ele disse para cada um de nós aqui, tenha bom ânimo, siga os meus passos, porque eu já venci o mundo, aleluias. Ou seja, tudo que vocês estão passando, tudo que vocês estão enfrentando, eu já venci, aleluia. Oh, graças a Deus. Então Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, aleluias, quando ele entra na nossa vida, nós somos livres do medo. Aí mesmo passando por sofrimentos, perseguições, Jesus quer que tenhamos paz, porque ele já venceu o mundo. Tudo aquilo que a senhora passou, a jovem, tudo aquilo que você está passando, enfrentando, Jesus já venceu. É por isso que ele está dizendo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluias. E se eu sigo os passos dele, logicamente eu vou vencer também. Você vai vencer também, porque você está seguindo os passos de Jesus. Então a segunda coisa que acontece em nossas vidas, quando Jesus Cristo, o libertador, entra, é que somos livres do medo. A terceira situação que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas, 1 João capítulo 3, verso 8.
1 João 3,8. Quem pratica o pecado... Então, irmãos, isso aqui é tudo Bíblia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quem pratica o pecado é de Deus. É a Bíblia que está falando. Não é irmão Júnior, não. É a palavra de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Deus está dizendo assim: quem está praticando, vivendo a prática do pecado, é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Desde o princípio. Agora vem a parte B. Para isto, aleluias, para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, a terceira situação que acontece na minha vida e na sua vida, quando Jesus Cristo entra, você é livre das obras do diabo. Você é livre. Você é livre das obras do diabo. E quais são as obras do diabo? São várias. Quantas pessoas que eu já vi, que eu conheço, que eram prisioneiras do diabo, que eram escravos do diabo. Aí Jesus entra e aquela pessoa é livre. Aquela pessoa, ela muda o seu estilo de vida. Aquela pessoa que outrora ficava nas sarjetas, aquela pessoa que na outrora vivia dormindo pela rua, urinava na roupa, fazia suas necessidades na roupa mesmo. Aquela pessoa, Jesus entra e muda a história daquela pessoa, muda a vida daquela pessoa, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Nós temos o exemplo do nosso pastor Daniel. Tem fotos de cultos de libertação, onde ele participava, onde ele realizava, e quando ele começava a orar. Agora entenda uma coisa, que não é nenhum do pastor Daniel, é Deus que usa ele, é Deus. Amém? É Deus, porque a glória é de Deus. Mas quando ele começava a orar em nome de Jesus, pessoas com câncer, pessoas que se colocavam para fora, ia desfazendo. Pessoas que participavam que eram alvo de trabalho de feitiçaria, de magia negra, ia saindo peças do seu corpo, agulhas ia saindo do seu corpo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus entra, quando Jesus chega, a pessoa é livre das obras do diabo. E não se engane, o diabo, Jesus Cristo tem todo o poder. Mas o diabo também ele consegue fazer muitas coisas. Não se engane, eu brinco mesmo, comigo não tem essa não. Não brinque, porque ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele consegue fazer muitas coisas, mas todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Todo o poder, toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer. O diabo às vezes nem quer sair. Ele nem quer sair. Mas ele não tem escolha, porque o poder não é do homem, mas o poder de Deus. Aí maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aí por isso ele precisa sair, por isso ele precisa ir embora, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Para desfazer. Então a terceira coisa que acontece em nossas vidas, quando Jesus se torna Senhor nas nossas vidas,
nós somos livres das obras do diabo. 1 João capítulo 5, verso 18, 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. Como? Com uma vida reta, com uma vida diante de Deus, com uma vida de integridade diante de Deus, e o maligno não lhe toca. Então, somos libertos das obras do diabo. Quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Ele pode até rugir como um leão, tentando devorar, tentando tocar, mas se a pessoa é de Deus, ele não tem o poder para tocar. Então essa é a terceira situação que acontece. Quando Jesus, o libertador, ele entra na nossa vida, a pessoa é livre das obras do diabo. É livre. Em quarto lugar, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus, que é o libertador, entra na nossa vida, nós somos livres do nosso antigo estilo de vida. Quando Jesus entra, nós somos livres do nosso antigo estilo de vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se torna novo na sua vida, é novidade de vida. O diabo às vezes, ele quer nos prender no nosso passado. Não aceite isso. O diabo não pode te prender no seu passado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já te libertou. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então quando Jesus entra na nossa vida, há um caminho novo para trilharmos, há um caminho novo para caminharmos, há algo novo para a nossa vida. Quando Jesus entra, quando Jesus chega. Em quinto lugar, quando Jesus, o libertador, ele entra na nossa vida, que é a verdade de Deus que nos liberta. Quando ele entra na nossa vida, você é livre da dívida que, segundo a lei, era contra você. Então, existia uma dívida espiritual, no mundo espiritual, que, segundo a lei, é contrária a nós. E essa dívida ninguém conseguiria pagar. Essa dívida homem nenhum conseguiria pagar. Quer dizer uma coisa: se Jesus Cristo não tivesse vindo e quitado essa dívida, todos nós seríamos refém do diabo. Se Jesus não tivesse vindo e quitado essa dívida, nós seríamos hoje, todos nós, refém do diabo. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio, graças a Deus que Jesus veio e quitou essa dívida. Então, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses 2, verso 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, era algo que me condenava, era algo que te condenava. Então, quando Jesus veio e realizou a obra da salvação,
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, irmãos, em quinto e último, quando Jesus o libertador entra na nossa vida, nós somos livres da dívida que segundo a lei era contra nós. Jesus Cristo, aleluias, Ele pegou aquilo que trazia culpa. Existia uma carta no mundo espiritual que trazia culpa para todos nós. Aí Jesus pegou aquilo que trazia culpa, Jesus pegou aquilo que trazia morte, aleluias. Tanto é que tem aquele hino que diz: ó morte, onde está a sua vitória? Então Jesus pegou aquilo que trazia culpa contra mim, trazia morte para mim, para você, a todos os homens. Jesus pegou e cravou na cruz. Jesus cravou na cruz, e ali Ele anulou, Jesus anulou o castigo que era contra nós, a fim de que pudéssemos ter um novo começo na vida. Aleluia! Jesus te deu um novo começo, Jesus te deu um novo começo, Jesus Cristo me deu um novo começo. Vocês que nos ouvem, Jesus tem um novo começo para a sua vida, Jesus tem um novo começo para a sua vida. É só você permitir Jesus entrar na sua vida, porque quando Jesus entra, vem um novo começo para as nossas vidas. Aleluias, aleluias. Aí nós somos livres. Nós somos livres da dívida que segundo a lei era contra nós. Jesus nos libertou. Eu tenho uma boa nova para você. O Evangelho é boa nova. Jesus te libertou. Jesus te libertou. Jesus me libertou. Jesus é o libertador que pode libertar aquele ente querido seu. Jesus é o libertador que pode libertar aquela pessoa que você está pensando agora. Jesus pode libertar, porque Jesus é o libertador. Concluindo, não importa o fundo do poço que você está, ou talvez você esteja pensando em alguém aí que já está no fundo do poço, ou talvez vocês que nos ouvem, alguém que está nos ouvindo, que Deus te colocou aí na frente desse aparelho, desse celular, desse televisor. Você está no fundo do poço, mas eu quero dizer uma coisa: não importa o fundo do poço que você está, não importa o lamaçal que você se encontra, não importa as cadeias que te prendem. Quero dizer uma coisa: Jesus Cristo veio ao mundo e veio para te libertar. Jesus Cristo veio ao mundo e veio para nos libertar. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Jesus Cristo veio ao mundo e veio para nos libertar. Amém, irmãos? Para nos libertar. Fiquemos em pé neste instante. Coloque de pé no seu lugar. Coloque de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você. Talvez durante essa ministração, o Espírito de Deus te levou a pensar em alguém, algum ente querido, ou algum conhecido, alguém que está vivendo uma vida que você fica triste com a vida que essa pessoa está levando. Você está vendo que ela está em uma situação tão lamentável, lastimável, triste, e ele não consegue sair, ela não consegue sair. É um cativeiro que prendeu essa pessoa. Então saia do seu lugar, venha aqui à frente, pense nessa pessoa,
Pense nessa pessoa e vamos clamar a Jesus. Vamos clamar a Jesus.